Fala, Smigo, beleza? Tudo bem contigo? Espero que sim, hein? Eu sou o John, professor de Química do Sistema Básico de Ensino, e estou aqui para fazer contigo a questão número 117. Vem comigo. Ácidos e bases podem ser reconhecidos e, portanto, classificados por um conjunto de reações químicas específicas. Essas classificações de ácidos e bases são baseadas em reações químicas que muitas vezes têm uma aplicação geral, outras vezes se prestam para situações particulares de aplicações restritas, mas comumente ácidos e bases são classificados de acordo com a teoria de Arrhenius, Brostolauer e de Lewis. Para compostos inorgânicos, uma conceituação alternativa de ácidos e bases é a classificação em duros e macios, propostas por Pearson em 1963, que originalmente foram identificados por Alexander, Chet, Davis como classe A e classe B. Analisando a reação apresentada com isso aqui. Vamos lá. Teoria de Arrhenius. Ácido são substâncias que em água liberam H3 ou mais. Geralmente na sala de aula a gente fala que começou com H é ácido. HCl, H2SO4, HNO3. Bases são substâncias que liberam OH-, terminou em OH é base. Então, ligação iônica, terminou em OH é base. NaOH, NOH3, CaOH2. Não começou com H, nem terminou em OH, é um sal. NaCl, K3PO4, CaNO3,2, são sais. E óxidos, compostos binários. Dois elementos, um deles é o oxigênio, certo? Teoria de Arrhenius, liberou H+, ácido, liberou H-, base. Teoria de Brostolauer. Quem perde hidrogênios é ácido, quem recebe hidrogênios é base. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o HCl mais H2O, ele vai gerar H3O+, mais Cl-. Então, se você olhar aqui o HCl, ele gerou Cl-. Ele perdeu hidrogênios. Quem perde, tinha um hidrogênio e não tem mais. Então, quem perde hidrogênios, no caso, funciona como ácido. Aquilo que é ácido gera uma base. E o que é base, John? Base são substâncias que recebem H. Se você olhar voltando, o Cl passou a ser HCl. Então, o Cl não tinha hidrogênios, passou a ter hidrogênios, passou a ser HCl. O Cl é uma base e passou a ser um ácido. Teoria do par conjugado, Brostolauer. Aquilo que é ácido gera uma base. Aquilo que é base gera um ácido. Certo? Beleza? E se você olhar a água aqui no caso, ela tinha 2 hidrogênios, passou a ter quantos? 3. Então, se eu tinha 2 e passei a ter 3, eu ganhei hidrogênios. Se eu ganhei hidrogênios, eu sou o quê? Eu sou uma base. E aquilo que é base gera um ácido. Olhe voltando. O H3O+, tinha quantos hidrogênios? 3. Passou a ter quantos? 2. Perdeu hidrogênios. Então, se ele perdeu hidrogênios, ele é ácido. Só que a teoria de Brostolauer, para funcionar, tem que ter H, ou seja, eu tenho que perder H ou receber H. A teoria de Arrhenius tem que ter água. Em água libera H3 ou mais ou OH-. Nesse sentido, na reação que nós estamos estudando, não tem H. Portanto, nenhuma alternativa que seja de Brostolauer pode ser a resposta. Então, a gente já vai excluir a letra C, a letra D, e também vamos excluir a letra E. Porque, segundo Arrhenius, ácidos são substâncias que liberam H3 ou mais. Resumindo, tem que começar com H, e na nossa reação não tem nem H. Portanto, a única alternativa que vai se encaixar é a teoria de Lewis. E o que diz a teoria de Lewis? A teoria de Lewis diz que espécies químicas que são capazes de doar elétrons têm característica de base. Espécies químicas que são capazes de receber elétrons têm características de ácidos. Por exemplo, se você pegar aqui o BF3, né? O boro faz parte da família 3A e o flúor faz parte da família 7A. Aqui nós teremos uma exceção à regra do octeto. Por que nós teremos uma exceção à regra do octeto, John? Teremos uma exceção à regra do octeto porque o boro, nesse sentido, ele vai se estabilizar com 6 elétrons. E o fato dele se estabilizar com 6 elétrons faz com que ele seja deficiente em elétrons. A teoria de Lewis diz que espécies que são deficientes em elétrons, ou seja, são capazes de receber elétrons, são ácidos. Esse cara completou o octeto? Não. Então ele é capaz de receber
um par de elétrons. Como ele é capaz de receber um par de elétrons, nesse sentido ele vai funcionar como o quê? Como ácido. Então, aquilo que for capaz de receber par de elétrons é ácido. A gente chama, às vezes, até de reagente eletrofílico, né? É amigo do elétron, quer receber elétron. Mas, se você pegar, por exemplo, as aminas NH3 e você montar, o nitrogênio faz parte da família 5A, hidrogênio 1A. Quando você monta essa estrutura, você percebe que o hidrogênio sobra um par de elétrons. E como está sobrando esse par de elétrons, esse par de elétrons aqui ele pode doar na forma de ligação coordenada ou ligação covalente dativa. Então, aminas são básicas, aqui no caso é amônio, não é amina, mas aminas são básicas porque podem doar pares de elétrons. Como ela pode doar o par de elétrons, no caso, ela tem característica de base, tá bom? Ela tem característica de base. Então vamos voltar lá para a nossa alternativa. Agora para a nossa questão, já que a gente fez uma explanação geral, né? De quem é ácido, de quem é base. Ok. Então a gente já excluiu a letra C, porque não pode ser de Bros-Chloro, já que a teoria de Bros-Chloro diz que quem é ácido perde H e base recebe H, nós não temos H. Não pode ser a letra E, porque arrênios, no caso, precisa de água. E precisa de H também, porque bases liberam OH- e ácidos liberam H3 ou mais, que é H+. Então o gabarito ou é letra A ou é letra B, certo? Neste caso aqui, você percebe que o cloro tem pares de elétrons sobrando. A letra A ou B fala exatamente do íon cloreto. E todas as moléculas que têm pares de elétrons sobrando, se tem par de elétrons sobrando, eu posso doar esse par de elétrons. Portanto, se eu posso doar, eu funciono como uma base de Lewis. Bases de Lewis são substâncias que têm pares de elétrons. Não é que está sobrando, é que ele pode fazer uma ligação dativa. A partir do momento que o átomo central tem 8 elétrons e sobra pares de elétrons, ele pode doar esse par de elétrons. Então, nesse caso, o cloro tem pares de elétrons sobrando. Como ele é um par de elétrons sobrando, ele pode doar para o estânio, na forma de ligação covalente dativa. Portanto, o íon cloreto aqui no caso, que é esse cara aqui, funciona como uma base, segundo Lewis. Gabarito, letra B de beijo de língua. Beijo, até a próxima, galera. Valeu!